Olá pessoal, bom, essa é a nossa última aula teórica, né, da parte de realimentação, né, e na aula de hoje nós vamos falar sobre compensação de frequência, tá? Lembrando apenas, né, das últimas aulas, que o objetivo da compensação de frequência consiste em garantirmos que um determinado amplificador realimentado seja estável para um determinado ganho de malha, tá? Então, a gente gostaria de garantir que para um determinado valor, né, de ganho de malha, então aquele amplificador vai funcionar de forma estável. E o método que a gente tem para isso, quando o circuito não é, né, já não é estável, né, é fazer uma compensação de frequência para poder obter esse resultado. Tá? Então veja, o método mais simples de compensação de frequência consiste na introdução de um polo na função A de S em uma frequência suficientemente baixa, que a gente vai chamar de FD, né, tal que o ganho em malha aberta modificado, a linha de S, intercepte a curva 20 log de 1 sobre beta com uma inclinação de 20 dB por década. Nós vimos na aula passada que isso era suficiente para garantir a estabilidade do circuito, não é isso? Bom, então vejam, né? Por exemplo, né? Suponha, né, que se deseja compensar o amplificador com ganho AdS, né, mostrado a seguir, né, que é essa curva que a gente vai ver aqui embaixo, nessa figura aqui. Tá? De modo que o que amplificadores realimentados com betas de 10 elevado a menos 2, ou seja, 20 log de 1 sobre beta de 40 dB, sejam estáveis. Tá? Então vamos pegar aqui, a gente está falando no exemplo, né, que a gente quer que o 20 log de 1 sobre beta seja 40 dB. Então nosso primeiro passo é traçar uma reta, né, paralela ao eixo da frequência, representando 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB, que é essa reta aqui. Então esse é o nosso primeiro passo, certo? A gente está fazendo especificamente nesse valor de 40 dB porque é o exemplo que a gente escolheu para analisar, assim como nesse exemplo que a gente está fazendo, o amplificador A tem essa curva aqui, tá? Então ele tem um primeiro polo, né, FP1 em 10 elevado a 5. Então a partir daqui ele começa a cair 20 dB por década. Depois ele começa a cair 20 dB por década. Nossa, ficou torto. Ele vai começar a cair 40 dB por década, aliás, quando ele chega na frequência do polo FP2, que está em 10 elevado a 6, né, e vai passar a cair 60 dB por década quando ele chegar na frequência do polo FP3, que é 10 elevado a 7. Tá? Então, o primeiro passo é a gente desenhar a reta 20 log de 1 sobre beta, que nesse caso é de 40 dB. Tá bom? Na sequência, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar esse ponto Y aqui. Tá? Esse ponto Y, ele é o ponto sobre a reta 20 log de 1 sobre beta, nesse caso está em 40 dB, que está, né, na frequência do primeiro polo FP1. A partir desse ponto Y, aqui, que seria o nosso segundo passo, a gente vai subir com uma reta com inclinação de 20 dB por década até encontrar o ponto Y', certo? E nesse ponto Y', a gente vai descer aqui, ó, reto, vou ver se eu consigo, e esse é o nosso quarto e último passo, onde a gente descobre em que frequência eu preciso adicionar um polo, a frequência FD, tá? Para garantir que a nova versão do amplificador A, né, que é o amplificador A', digamos assim, seja estável para, né, 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB. Então como é que a gente faz isso? A gente agora vai obter que a nossa curva agora, o nosso amplificador A', tem essa característica. Então a gente vê que agora, quando a reta 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB intercepta, né, a reta não, perdão, né, o módulo do amplificador A', ele o faz, essa interseção se dá, né, no trecho em que a inclinação é de 20 dB por década, certo? Garantindo assim a estabilidade do nosso amplificador realimentado, ok? Bom, uma desvantagem desse método, né, de compensação
é que em quase todas as frequências o ganho em malha aberta se reduz drasticamente. Claro, né, pessoal? Vejam. Olha só, né? Antigamente o ganho A tinha essa característica aqui, agora ele tem essa aqui, ó. Então antes o primeiro polo, né, estava na frequência 10 elevado a 5, ou seja, 100 kHz. E com essa técnica de compensação de frequência que nós introduzimos um quarto polo na frequência FD, né, esse quarto polo ele foi introduzido numa frequência de 100 Hz. Então, a partir de 100 Hz, o amplificador A já começa a ter a linha agora, né, já começa a ter uma queda de ganho de 20 dB por década. Tá? Então, já é uma grande diferença. Então, eu tenho uma atenuação muito grande do ganho em quase todas as frequências. A partir de 100 Hz isso já acontece. Né? Isso é uma desvantagem desse método. Tá? Então, veja. Com isso, né, com essa queda de frequência em quase todas as frequências, isso significa, né, que em quase todas as frequências a quantidade de realimentação, né, que é o módulo de A beta, perdão, que é 1 mais A beta, né, vai ser reduzido, porque o A' agora diminuiu em quase todas as frequências. Então o 1 mais A' beta também diminui em quase todas as frequências, né, e com isso, que essa é a quantidade de realimentação, ela diminui em quase todas as frequências, o que vai fazer com que, né, a, a, as vantagens da realimentação negativa, que são proporcionais à quantidade de realimentação, né, sejam também reduzidas em quase todas as frequências. E a operação do amplificador compensado fica bastante prejudicada, certo? Bom, uma tentativa, uma possibilidade de melhorarmos isso seria o seguinte: e se nós pudéssemos eliminar o polo dominante, né? Então a gente poderia fazer a compensação em frequência não a partir do polo FP1, mas a partir de FP2. Bom, não tem como eu eliminar o polo dominante, mas eu posso deslocar o polo dominante. Então, ao invés de eu introduzir um quarto polo numa frequência mais baixa para fazer a compensação de frequência, eu pego o polo dominante e desloco ele para uma frequência mais baixa para fazer uma compensação em frequência em relação ao polo FP2. Vamos ver lá no gráfico? Então vejam. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar a mesma reta, 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB, só que a gente não vai fazer com relação a FP1 como a gente fez aqui, tá? A gente vai fazer em relação a FP2. Então a gente vai ver nessa reta 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB, em que ponto está a frequência do segundo polo, que é essa aqui, ó, e a gente acha o ponto Z. Então a gente vai subir aqui, ó, pelo ponto Z com a inclinação de 20 dB por década até interceptar a curva do módulo de A. E a gente vai chegar aqui no ponto Z'. Então agora, nesse ponto Z' é que eu preciso colocar um polo, que a gente está chamando aqui de FD', mas que na verdade é o polo FP1 que nós vamos deslocar para esse ponto, de modo a compensar em relação a FP2. Vejam só que agora eu tenho uma vantagem. Ao invés de eu começar a ter a queda de 20 dB por década a partir de 100 Hz, né, isso vai começar uma década acima, ou seja, a partir de 1 kHz. Já é uma década a mais. Tudo bem, ainda vai ter uma atenuação, né, em uma grande faixa de frequências, mas já é uma década melhor do que a solução anterior e eu compenso do mesmo jeito para 20 log de 1 sobre beta igual a 40 dB. Então é uma solução melhor, tá bom? É uma solução melhor. Bom, a implementação do método de compensação proposto, né, ele vai consistir, certo? Consiste em determinar o polo dominante, que é FP1, e introduzir um capacitor em paralelo com o capacitor equivalente que determina a frequência desse polo FP1. Bom, FP1 no exemplo anterior, né? Mas digamos que seja um polo FP qualquer, a frequência do polo vai ser dada por 1 sobre 2π, R equivalente vezes C equivalente. Como é que a gente faz a compensação? Trocando no lugar de C equivalente, a gente bota C equivalente mais um capacitor de compensação CC.
tá? É importante notar, né, que a adição de CC ela deslocará também os outros polos existentes. Ela não vai interferir apenas no polo dominante inicial, ela vai interferir nos outros polos. Tá? Uma desvantagem desse método, né, é que o valor de CC requerido normalmente é muito elevado para que possa ser implementado em um circuito integrado. Certo? Então isso é um problema para a gente. Porque vejam, né, eu preciso baixar, né, a frequência de FP1, que estava em 100 kHz, eu preciso baixar ela para 1 kHz. Então eu preciso botar um capacitor de compensação grande. E isso muitas vezes não é viável de ser colocado na pastilha de silício, porque o capacitor ocupa muito espaço e há limites, né, tecnológicos para que isso possa ser feito. Existem limitações para o valor desse capacitor. Então como é que a gente pode tentar lidar com essa situação? Tá? Bom, já vamos ver isso. Vamos ver aqui um exemplo ilustrando para a gente como é que faria essa compensação de frequência. Então imaginem, né, que a gente tem um circuito desse tipo. O que é que eu tenho aqui? Um estágio diferencial de entrada, né, e aqui eu tenho um segundo estágio também diferencial, como se fosse um amplificador em vários estágios. Né? E aí eu estou supondo que o polo dominante está aqui na saída do primeiro estágio, entre os pontos B e B'. Tá? Então aqui embaixo está representado a fonte de corrente, X, né, que seria a corrente de saída. Né? Aqui, entre os pontos B e B' eu tenho uma determinada resistência Rx, que modela a resistência total entre esses dois pontos. Então, obviamente que aí vai estar incluída a resistência de entrada do segundo estágio. Né? E eu também modelo aí uma certa capacitância Cx, né, que também vai modelar a capacitância total entre os pontos B e B'. Portanto, também vai modelar a capacitância de entrada do próximo estágio. Certo? Para, então, fazer essa compensação de frequência aqui, o que eu tenho que fazer é, além da capacitância que eu já tinha, incluir uma capacitância de acoplamento CC em paralelo com a capacitância que já tinha. Então, eu venho aqui, né, e introduzo a capacitância CC em paralelo com CX. Isso me permite fazer a compensação de frequência. Ok? Bom, vejamos agora uma outra situação. Tá? Veja. Considere um estágio com ganho de um amplificador de múltiplos estágios. Então, suponham que a gente tem um amplificador de vários estágios, certo? E a gente vai pegar agora um estágio intermediário, que é um dos estágios responsáveis por dar ganho para esse amplificador de múltiplos estágios. E para simplificar, a gente vai supor que esse estágio é um estágio emissor comum, que é um circuito mais simples, mas podia ser um circuito mais complexo. Tá? Então, vejam, né, aqui que eu vou desenhar um modelo de pequenos sinais do meu amplificador que está aqui. Isso aqui vai ser o modelo de pequenos sinais dele. Tá? Então eu vou ter aqui uma corrente II, que modela a corrente de saída do estágio anterior a esse. Né? Aí eu vou ter aqui uma resistência R1, que é a resistência entre a base desse transistor, que é um estágio intermediário, e o terra, é a resistência total, vai ser R1. Tenho também uma capacitância C1, né? Essa capacitância C1, ela modela a capacitância total também entre essa base e o terra, tá? Então aí na capacitância C1 vai ter a Cπ, vai estar a componente de Cmi multiplicada pelo efeito Miller, tudo isso vai estar incluído aqui em C1, tá? E aqui do lado do coletor eu vou ter R2, que vai modelar a resistência total entre o coletor e a saída desse estágio e o terra, e eu vou ter a capacitância C2, que vai modelar a capacitância total entre a saída desse estágio, né, que está no coletor, e o terra. Em C2, a gente vai ter a componente de Cmi devido ao efeito Miller do lado da saída, que é aproximadamente igual a Cmi, né? E a gente vai ter também a capacitância de entrada do próximo estágio, se houver. Né? R2 também está incorporado nele a resistência de entrada do próximo estágio. Certo? E aqui eu coloco a capacitância CF, que é uma capacitância de compensação, mas que para diferenciar de CC, a gente vai chamar de CF porque o F tem a ver que ele está no feed forward, né? Que ele está na realimentação, certo? Então o CF está aqui na realimentação, certo? Vamos em frente.
Então vejam, antes da inclusão de CF, existem dois polos, um na entrada e outro na saída, né? O polo de entrada devido a R1C1 e o polo de saída devido a R2C2. Tá? Então a gente vai ter que FP1 vai ser 1 sobre 2π C1R1 e FP2 vai ser 1 sobre 2π C2R2, ok? Após a inclusão de CF, a gente vai passar a ter essa função de transferência aqui para a frequência de corte superior desse amplificador emissor comum com o capacitor de realimentação CF. Notem que essa expressão ela é muito parecida com a expressão que a gente fez lá na unidade passada, quando a gente estava estudando a resposta em alta frequência da configuração emissor comum, e nós fizemos o levantamento da função de transferência do circuito, a função de transferência completa do circuito do amplificador emissor comum como um todo, né? A diferença que a gente tem agora é que aquela expressão lá, ela estava em função de Cmi, ela estava em função de Cpi, né? E agora a gente está usando R1 e R2, né? C1 e C2, e agora nós temos o capacitor CF de compensação na realimentação. Então é uma expressão que é análoga, mas é um pouco diferente por isso. Tá? Então vejam que o zero que a gente tem aqui no numerador, ele normalmente está numa frequência muito maior, e a gente pode desprezar ele. Já o polinômio do denominador pode ser escrito da seguinte forma, né? D de S, que é o polinômio do denominador, vai ser 1 sobre S, vai ser 1 mais S sobre ômega P1', multiplicado por 1 mais S sobre ômega P2', onde ômega P1' e ômega P2' são as novas frequências dos polos após a introdução do capacitor CF, tá bom? Isso aqui, então, esse produto pode ser feito, a gente vai ter essa expressão aqui, 1 mais S, que multiplica 1 sobre ômega' P1, mais 1 sobre ômega' P2, mais S ao quadrado dividido por ômega' P1 vezes ômega' P2, ok? Né? Então vejam, normalmente um dos polos vai ser dominante, e a gente pode dizer que ômega P1' vai ser muito menor do que ômega P2'. Se é assim, esse termo aqui vai ser muito maior que esse segundo, e eu posso desprezar esse e escrever a expressão para D de S nessa forma simplificada que está aqui. Tá? Então, igualando os coeficientes, eu vou ver que esse coeficiente aqui, ó, que multiplica S, tá, vai ser igual a 1 sobre ômega P1'. Então, daí eu posso escrever que ômega P1' vai ser 1 sobre aquele coeficiente que estava multiplicando S lá. Tá certo? E aí, a gente vai ver o seguinte, que essa parte aqui, ó, ela é dominante. Porque GM-R1-R2 é muito maior do que R1 e muito maior que R2 separadamente. E esse produto, CF, que multiplica GM-R1-R2, é muito maior que C2-R2 e muito maior que C1-R1. Então eu posso dizer que ômega' P1 é aproximadamente igual a 1 sobre GM-R2 CF-R1. Tá certo? Pronto. A partir disso, e igualando o coeficiente que eu tenho aqui para R2, para S2, perdão, né? Então esse é o coeficiente que multiplica S2, tá? Ele vai ser igual a 1 sobre ômega P1 vezes ômega P1' vezes ômega P2'. Tá? Então, usando, né, igualando esses coeficientes, né, e usando também que ômega P1' é igual a isso aqui, certo? A gente consegue escrever uma expressão para ômega P2', dada por GMCF dividido por C1C2 mais CF, que multiplica C1 mais C2, certo? Então vejam, de acordo com as duas últimas equações, certo? Conforme CF aumenta, ômega P1 diminui. Isso é óbvio, né? CF está no denominador, então quando ele aumenta, ômega P1' diminui, certo? E ômega P2' aumenta. Veja só, e no caso de ômega P2', eu tenho CF no numerador e tenho CF no denominador. Só que o CF que está no numerador, ele está multiplicado por GM, que é muito maior do que o somatório de C1 mais C2. Então o efeito do aumento de CF no numerador é muito mais intenso do que o aumento do CF no denominador e, portanto, ômega P2 aumenta quando CF aumenta. Então, à medida que CF aumenta, ômega P1 diminui e ômega P2
aumenta e os polos se afastam. Por outro lado, se CF diminuir, ômega P1 aumenta, né, e ômega P2 diminui e os polos se aproximam. Então, quanto maior for o valor de CF que eu usar, mais afastados os polos vão ficar e isso me ajuda a fazer a compensação de frequência em uma frequência mais alta, certo? É o que está dito aqui, né? Isso permite a obtenção de um ganho compensado em malha aberta mais elevado, tá? Finalmente, né, como o CF é multiplicado pelo efeito Miller, isso resulta em um valor GMR2CF muito maior e, portanto, o valor necessário para CF será muito menor do que no caso de CC. Então, a gente não vai ter problemas de conseguir criar esse capacitor CF na pastilha de silício, tá certo? Bom, pessoal, era isso, né? A gente ainda vai ter um exercício que a gente vai fazer na aula síncrona, mas com isso a gente conclui a parte teórica da parte de realimentação e eu agradeço a todos vocês por terem assistido. Obrigado.